Olá, Brasil do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, mais uma vez. E dessa vez eu quero falar sobre a síndrome de Lúcifer. Isso mesmo. A síndrome de Lúcifer é justamente o mal do século XXI. Não é? Porque a gente observa que a gente pode identificar essa síndrome em ministérios, em empresas, na política, enfim, em todas as áreas que você imaginar, você pode identificar essa síndrome, que é a síndrome de Lúcifer, mas principalmente no meio cristão, né? A gente tem que olhar e observar e ver onde é que essa síndrome ainda hoje se manifesta, ou seja, desde o início até os dias de hoje. É muito importante a gente identificar, porque aquele que identifica, né, as ações malignas, maléficas, ele tem uma visão diferente, não é? Ou seja, ele está preparado para combater, não é, todo tipo de artimanha, de manipulação, não é, e de ingerência espiritual na vida, claro, das pessoas. Eu quero dizer para você o seguinte: é muito importante essa revelação, não saia desse vídeo. E aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja, claro, muito bem-vindo ao meu canal. Eu queria pedir, pessoal, se possível, para vocês assinarem o canal. Pode ser, assine o canal e não esqueça também de ativar as notificações. Está passando uma moto ali, mas a gente está aqui a todo vapor. Aqui em Ezequiel capítulo 28, né, o versículo 15 diz assim: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia desde o dia da criação, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste, por isso te lancei profanado no monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Aqui a gente observa que Satanás, né, ou seja, era um querubim ungido. O que é a síndrome de Lúcifer? A síndrome de Lúcifer é quando a arrogância, a prepotência, a autoconfiança em si mesmo, né, entra no coração do ser humano, ou enfim, Satanás incita, né, o ser humano a justamente ter essas características, né? Então, muitas vezes as pessoas elas estão ali, não é, debaixo de uma promessa de Deus. E aí o que acontece? Deus eleva as pessoas, assim como Deus elevou, não é, esse querubim ungido por nome de Lúcifer, né? Luz, enfim, aquela coisa toda. E Deus lhe deu autoridade e confiança, né? Mas ele não soube, como se diz, se comportar ou honrar aquilo que havia recebido de Deus. Ele se achou ou se achava que, enfim, tinha uma autoridade que podia crescer, ele podia ser maior. Ele não se contentou com aquilo que ele recebeu, de forma que ele queria, digamos assim, substituir, não é, o próprio Criador. Ele queria substituir o próprio Deus, né? Por isso que ele planejou, não é? Quando a palavra fala aqui de comércio, é justamente aquela manipulação que ele fez ali naquele ambiente, não é, no céu, né? Então tem pessoas que têm esse espírito de manipulador, né? Ele quer sempre, quando quer conquistar alguma coisa na sua vida, ele usa essa arma, que é justamente a arma da manipulação. Ele manipula as pessoas, porque ele já está sendo manipulado por Satanás, né? Satanás, ele tem essa capacidade, não é, de manipular a mente humana, e aqueles que são manipulados por ele têm essa capacidade de manipular também outros seres humanos, não é? Então
a arrogância, né? Aquela arrogância, aquela prepotência desse querubim, né? Querubim é querubo, é aquele que está em posição superior, né? Cobertura, entende? E o que acontece é que esse querubim, ele foi muito arrogante, eu subirei, não é, no monte de Deus, me sentarei na cadeira de Deus e serei como Deus. Então ele queria crescer, né, fora daquilo que era justamente princípios espirituais, não é? Ele quebrou os princípios espirituais. Então, a partir do momento que ele quebra os princípios espirituais, aí Deus vai e age com rigor, né, expulsando ele ali, no caso daquele ambiente, não é, daquela dimensão espiritual. E ele caiu aonde, pessoal? Ele caiu aqui na terra, né? E aí hoje ele está aí governando, mandando, né, comandando as pessoas, inspirando as pessoas na música, na política, na ciência, na tecnologia, na educação, não é? Ele está inspirando. Assim como Deus inspira os seus servos, Satanás também, ele inspira os seus. Assim como nós muitas vezes deixamos de ocupar espaços na sociedade, seja em qual área for, Satanás levanta os dele para justamente ocupar esse espaço que nós deixamos vago, não é? Muitas vezes porque nós não queremos pagar o preço, né, para justamente exercer a cidadania e ter ali a autoridade espiritual naquela área, seja na educação, seja, enfim, na política, seja, enfim, no ministério, de uma forma geral. Mas eu quero focar aqui principalmente na questão ministerial. Quantos já foram levantados por Deus que hoje vivem na arrogância, na prepotência, no orgulho, vivem na soberba? Quantos e quantos a gente não pode olhar e ver que o acabou-se já foi, se manifestou a glória de Deus, mas hoje chegou àquele nível de acabou, só tem mesmo grito, sabe? Outros substituem por misticismo religioso, perdeu a unção, perdeu a direção de Deus, perdeu o Espírito Santo, né? E na verdade caiu. Muitos permanecem naquela posição, mas infelizmente Deus já não se manifesta mais através dele, já não mais usa, já não mais, não é, está ali derramando sobre ele a porção divina, não está mais derramando sobre ele a unção divina, não é? As revelações já não existem mais, né? As revelações de Deus na sua vida, a unção de Deus já não existe mais. São pessoas que caíram, não é? Caíram no sentido de perderam a autoridade espiritual, e para recompor essa autoridade espiritual, elas recorrem muitas vezes a coisas que a gente pode dizer assim que aos olhos humanos é loucura, aos olhos humanos, né? Sabe, pessoal, coisas absurdas acontecem. Por isso eu quero declarar em nome de Jesus, você aí que está me vendo, eu quero dizer para você, Deus tem algo precioso que entregou na sua vida. Então cuide, zele, nunca perda, sabe, nunca quebre, aliás, os princípios de Deus na sua vida. Não, nunca quebre, não se venda, não quebre princípios, permaneça sempre sabendo, reconhecendo quem foi que lhe chamou, sabendo que Ele é fiel, entende? Até o último dia da sua vida aqui na terra, e que você deve ter o seu chamado como legado espiritual, sabe? Um legado, e leve isso para toda a sua vida. Não se venda, não troque os seus valores, não absorva esse modernismo que está se manifestando nas igrejas, no nosso meio, sabe? Não se deixe ser convencido pela superficialidade, né, que existe hoje, sabe? Não se venda, não venda os seus valores, permaneça firme e fiel até o fim, entende? Porque vale a pena guardar os princípios de Deus na sua vida e ser fiel, né? A palavra diz ser fiel até o fim, né? Até o fim seja fiel.
Então, o que acontece com Lúcifer? Lúcifer, ele foi justamente essa figura, não é? Essa figura que achava que podia, sabe? Achava que Deus iria permitir, não é? Que ele trouxesse aquela divisão toda dos céus, e ele achava que ia tomar o trono de Deus, ia sentar no trono de Deus, mas na expressão popular ele quebrou a cara, né? Porque Deus não permitiu, sabe? Porque diante de Deus é assim, pessoal, Deus tem um limite, né? Quando aquele limite ele passa e Deus vem assim, ele diz, não, agora eu vou resolver essa situação. E o que acontece é que ele é o Todo-Poderoso, ele é aquele que faz, é aquele que quando quer, não tem para ninguém. Ele chega lá e diz, olha, é o seguinte, o Senhor aqui sou eu. Então, pessoal, que essa síndrome de Lúcifer, não é, que é o orgulho, a prepotência, a arrogância, o se achar, a soberba, é se achar superior a outras pessoas e tudo mais. Essa síndrome, ela não vem a se manifestar na nossa vida, que a gente possa identificar na nossa vida, não é? Até como líderes mesmo, porque nós somos, muitas vezes, entramos no piloto automático, naquele ativismo, naquela correria desenfreada, e muitas vezes a gente vai perdendo as características, e muitas vezes tem pessoas que vai perdendo e ele percebe, não é? Aí ele volta ao primeiro amor. Agora tem pessoas que não, e parece que já se apodera dele um espírito de loucura, um espírito de, sabe, de a consciência cauterizada, sabe? Que a pessoa já nem consegue mais identificar que ele está justamente fora dos padrões, não é? E daquilo que são os princípios da palavra de Deus para a sua vida. Tá bom, pessoal? Então, a síndrome de Lúcifer é algo que a gente identifica em poucos minutos na vida de uma pessoa. Não precisa nem você falar, é só você observar e ter o discernimento do Espírito Santo, que você vai perceber e você vai identificar as pessoas com essa síndrome maluca, diabólica, maquiavélica na vida das pessoas, tá bom? Então eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se vê.